pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 4/8, a gente inicia mais uma aula e aí hoje nós vamos trabalhar as 3 disciplinas que a gente tem na terça-feira, que são matemática, nós vamos ver o Agora Eu Sei lá na página 52, nós vamos ter história, família de outros tempos e nós vamos trabalhar também em geografia, tempo atmosférico e atividades humanas. Essas 3 disciplinas são as disciplinas que a gente trabalha na terça-feira. Então, vamos começar a nossa aula? Olha só, no Agora Eu Sei, lá na página que vocês têm 52, nós temos aqui, ó, o que vocês aprenderam na nossa disciplina de matemática nesse volume que foi o volume 2, né? A gente utilizou o nosso livro com o volume 2. Então, olha só, nós trabalhamos aqui. A adição é usada para acrescentar ou juntar quantidades. O que nós conseguimos acompanhar foi que nessa unidade trabalhamos a adição. O que é a adição? Adição é quando nós temos uma determinada quantidade, por exemplo, a tia Ana tem 2 palitinhos, ó, e aí eu acrescento com mais 2. Se eu acrescento mais 2 palitinhos, quantos palitinhos agora a tia Ana tem? 4 palitinhos, né? E a gente chama isso de adição. Tenho 2. E aí eu acrescento mais 2 que vão formar 4. A gente chama isso de junção, adição. Aí também nós trabalhamos o sinal de mais, que indica adição, e soma é o nome do resultado de uma adição. Ou seja, todas as vezes que você vê esse símbolozinho, essa cruzinha aí, né? Você vai acrescentar, você vai ligar ela a questão da adição, da soma, isso que a tia Ana acabou de fazer, 2 mais o símbolozinho 2, certo? E aí também aprendemos que 10 unidades formam uma dezena, a tia Ana também trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 palitinhos, ó, 10 palitinhos, eu posso trocar eles por um palitinho e dizer que este palitinho pintado, ele sempre vai me representar 10 palitinhos. Então, ao invés de eu ter os 10 palitinhos aqui segurando, eu posso ter apenas um palitinho e ele vai dizer que eu tenho 10 palitinhos, ou seja, ele vai dizer, né, ao invés de eu ficar segurando, eu vou segurar só um, mas o significado é o mesmo, 10 palitinhos que vai valer aqui, um palito que vale 10, é igual aquelas regras de joguinho. O amarelo vale, não tem dos palitinhos que a gente tira os palitinhos sem se mexer? O vermelho vale 5, o amarelo vale 2. Então, cada númerozinho, cada cor equivale a uma quantidade, a um número. Pois é, meu palitinho pintado, ele vai valer uma dezena. Então, se eu tenho 10 palitinhos, eu tenho também uma dezena. Aí nós temos aqui, existe um quadro para representar quantidades. Nele, indicamos as dezenas com a letra D e as unidades com a letra U. A gente também viu isso na unidade 1 e também fizemos até um trabalho referente a isso, ó, que é esse aqui, ó, essa casinha aqui, que é a mesma que temos aqui e que nós vamos ter aqui. Nós temos a letra D. O que a letra D representa? Quem sabe? Dezena, né? A letra D, ela vai representar a dezena. E a letra U, ela vai representar a unidade. Por exemplo, se eu quero fazer o número 13, ao invés
da tia Ana pegar 13 palitinhos, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu palitinho pintado, ó, que representa sempre 10, e eu vou colocar ele aqui, na dezena. Então, se eu coloquei ele aqui, significa que eu já tenho quanto? Que eu já tenho 10, né? E aí eu vou ter que pegar agora as unidades, ou seja, 3. 1, 2, 3. E assim eu vou fazer a junção de 10 mais 3. Vamos contar quantos eu fiquei? Com quantos palitinhos eu fiquei? Eu já sei que aqui é 10, então não precisa eu contar. 10, qual é o número que vem depois do 10? 11, né? 11 e depois 12 e 13. Então, aqui a tia Ana formou 13, com unidades, com dezenas e unidades, certo? Então, esse foi um item que a gente também aprendeu no nosso volume 2. A sequência de número até 50, aquele quadro que a gente trouxe numa das atividades, foi falado dos números de 1 a 50, certo? A gente viu quem são as unidades da casa de 40, qual o número que termina com 0, quais são os números que terminam com 0? 10, 20, 30, 40 e 50, isso mesmo. E quais são os números que começam com o 1? 1, 11, que mais? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, a gente conheceu os números até os 50. E também aprendemos a comparar quantidades, determinando onde tem mais e aonde tem menos. Vamos fazer comparação? Então, olha só. A tia Ana tem na mão direita uma quantidade de palitinhos e na mão esquerda ela tem outra quantidade. Então, vamos ver quantos palitinhos em cada mão. Vamos começar com essa, ó. Vou guardar aqui e vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na mão esquerda, eu tenho quantos palitinhos? 5. E vamos ver quantos palitinhos eu tenho na direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos fazer a comparação de quantidade. Eu tenho na mão direita 7 palitinhos. Na mão esquerda, eu tenho 5 palitinhos. Qual das mãos eu vou ter mais palitinho? Na mão direita ou na mão esquerda? Na mão direita. Por que eu vou ter mais na mão direita? Porque na mão direita eu tenho 7 palitinhos. Na mão esquerda eu vou ter menos, eu vou ter 5 palitinhos. Muito bem. Agora, se eu quero acrescentar ou somar, né, mais palitinhos aqui para ficar igual a esse, quantos palitinhos eu devo colocar aqui? Eu já tenho 5. Para fazer 7, eu preciso de quantos? De 2, não é isso? Então, ó, 7, vou colocar aqui no cantinho, e eu tenho 5 aqui. Para mim ter igual, eu vou fazer o quê? Acrescentar mais 1 e acrescentar mais 1. Então, eu somo 5 mais 2 vai dar... Quanto vai dar 5 mais 2? 7, que é a mesma quantidade que a tia Ana tem aqui, nessa mão, certo? Agora eu tenho quantidades iguais.
E se eu quiser adicionar essa aqui com essa aqui, vamos fazer a junção de quantos palitinhos eu vou ter? Eu tenho 7 aqui já, ó. Já tenho 7 palitinhos. Vamos somar com esses? Vamos lá? Então, ajuda a tia Ana. 5, 6, 7, né? Aqui eu tenho 7. Qual é o número que vem depois do 7? 8, muito bem. Então, vamos lá. Começando no 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, se eu junto 7 mais 7, eu vou ter 14. A gente também chama isso de adicionar, somar. Então, essa é a função. É a gente juntar a quantidade, juntar quantidades, certo? Então, olha só. Comparamos quantidades determinadas, de determinado, onde tem mais e onde tem menos. Qual das minhas mãos tinha mais? A mão direita ou a mão esquerda? A mão direita tinha mais, né? Quem tinha menos? A esquerda. Então, tudo isso a gente conseguiu compreender nessas aulas que a gente teve na disciplina de matemática. Então, olha só, agora eu deixo para vocês, né, esse textinho aqui. Dúvidas, releiam com quem está acompanhando vocês, porque é muito importante que vocês consigam entender esse nosso conteúdo. A gente está finalizando o nosso segundo livro e a gente precisa que vocês, de fato, estejam compreendendo as nossas atividades, certo? Até a próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4/8, a gente inicia a nossa aula de História. Para falar um pouquinho da nossa aula de História, a gente vai trazer aqui um texto que é sobre as famílias de outros tempos. A gente lembra um pouquinho das famílias passadas ou dos que passaram. Vamos lá. A família é um grupo de pessoas que vivem juntos. É formada por pai, mãe, filhos, mas também fazem parte da nossa família outras pessoas como avós, tios, sobrinhos e primos, certo? Então, como nós falamos já, né, estamos sempre comentando aqui, eu estou sempre comentando com vocês, que a família é o primeiro grupo social em que nós, quando crianças, somos inseridos. A gente tem a família como base, a família é a que nos ensina a ser educados, família que nos ensina a amar, respeitar, né? É eles quem nos dão proteção, carinho, né? Então nós recebemos deles, dos nossos familiares. E aí, lá nessa questão de família e família de outros tempos, a gente também vai ter os nossos avós, vovô e vovó, que são pessoas de outro tempo, não é da nossa atualidade, mas a gente consegue ter um convívio com eles, né? Geralmente a vovó e o vovô falam assim, no meu tempo, na minha época. Então, isso aí a gente vai levar em consideração, porque eles viveram outros momentos na vida, quando o mundo era de uma outra forma. É uma forma de se vestir, de conversar. Eu lembro muito que a minha mãe, né, sempre diz que a minha avó, quando brigava com eles lá, disse que só olhava, né, só olhava e já cessava a bagunça. Quem estivesse lá fazendo suas artes parava. Agora, eu já, né, vejo que muitas vezes a gente fala, eu como mãe falo, né, com a criança 1, 2, 3, 4, tem muitas mães que falam várias vezes com as crianças e as crianças nem escutam. Então, assim, é muito difícil, eram outros tempos. E esses vovôs e essas vovós, eles são muito importantes na nossa vida. Por quê? Porque através deles nós estamos aqui, foi por eles, né, a junção do vovô e da vovó, foi que fez ou o papai ou a mamãe,
que pôde nos trazer aqui para a Terra. Então a gente tem aqui, ó, os avós guardam nossa história na lembrança, e se eles não existissem, nós também não existiríamos. É isso que a tia Ana acabou de dizer, que graças aos nossos vovôs, às nossas vovós, nós estamos aqui. Quem ainda tem bisa viva, né, que ainda está entre nós, quem é de vocês? A bisa também é muito importante, porque a bisa ela é mais, né, de um outro tempo mais atrás do que o vovô e a vovó, porque ela é mamãe e papai dos nossos avós. Então, assim, é mais ainda, certinho? Então, eu trouxe uma atividade aqui bem legal para vocês. Quem ainda tem a sua vovó e o seu vovô, né, presente entre vocês, eu trouxe uma atividade, ó. Qual atividade que você mais gosta de fazer com a vovó e o vovô? Responda aí no teu caderno. Você vai pegar o seu caderninho de história, né, e vai registrar lá a nossa data, o nosso conteúdo, como sempre a gente tem que estar fazendo, né? E aí você vai colocar lá o que você mais gosta de fazer. Se a sua vovó ou o seu vovô não estar mais presente, né, entre nós aqui, você vai colocar o que você lembrava, se você chegou a conhecer, qual era a coisa que você gostava de fazer. Então, é algo muito importante que a gente tem que dar atenção para os nossos vovôs, mesmo que eles não estejam mais entre nós. A gente precisa lembrar deles com muito carinho e com muito amor. Então, vocês vão fazer algo que vocês gostavam, vão descrever, né, escrever aí no caderno de vocês algo que vocês gostavam ou gostam, né, se eles ainda estão presentes, gostam de fazer com eles, com a vovó. O que é mais especial, né? Eu gosto quando a minha avó faz bolo, eu gosto de ir lá para o sítio com o meu avô, eu gosto de ir lá no mercado, que meu avô sempre vai ao mercado e eu vou com ele. Então, assim, coisas que você costuma fazer. Eu gosto de andar de bicicleta lá na casa do meu avô. Então, essas coisas são coisas que vocês precisam, né, registrar lá no caderno. São momentos da vida de vocês vividas com o vovô e a vovó, certo? Então, é isso. A atividade é muito gostosa, é uma questão de emocional mesmo, de vocês terem boas lembranças de quem faz parte da família de vocês e de quem é muito importante aí na família de vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau! Pessoal, tudo bem? Hoje, na terça-feira, a gente inicia a nossa aula de geografia e para isso eu trouxe aqui algumas atividades ou uma atividade para você escrever aí no seu caderninho. Então, pega o seu caderno de geografia, coloca a nossa data, que é 4/8, a nossa disciplina, que é geografia, e o nosso conteúdo, que é tempo atmosférico e atividades humanas. Então, olha só, o que eu quero que vocês façam? Tia Ana trouxe aqui A, B, C e D. Eu trouxe 4 imagens e cada uma dessas imagens ela representa uma questão de clima, a condição do tempo. Lembra que a gente falou na nossa última aula sobre o clima? Que o clima ele varia com a determinada, de determinada região para a região. Então, falando nisso, eu trouxe aqui 4 imagens para vocês escreverem. E aí eu quero que vocês escrevam sem olhar lá no livro, tá bom? Pega o caderninho de vocês, coloca aí, registra a data, tá bom? Registra a disciplina e registra o conteúdo, tempo atmosférico e atividades humanas. Feito isso, você vai colocar lá, questão 1, aí você vai ter A, B, C e D. Não é para desenhar. Quem quiser, fica à vontade, desenha. Mas não é o pedido, não é esse. O pedido é que na letra A, você me diga que condição do tempo é essa, né? Se é nublado,
se é chuvoso, se é tempestade, se é ensolarado. Então você vai dizer para mim, não quero que vocês olhem no livro, a gente já viu várias vezes essas imagens, então eu preciso que você verifique direitinho aí, tá? Então aqui, qual é? O que quer dizer na letra B? E aí você vai escrever ao lado o nome dela. E na letra C, da mesma forma, na letra D também você vai fazer isso. E aí o que eu quero? Caso vocês queiram, né? Desenha, que fica até mais bonita a atividade de vocês. Desenha a condição do tempo conforme o nome, conforme a escrita, para dar mais brilho à atividade de vocês, tá bom? Mas o importante mesmo é colocar o nome das atividades, das imagens, o nome da condição do tempo. E hoje a tia Ana não trouxe a opção, por exemplo, né? Ah, tia Ana, bem que a senhora podia ter deixado aqui as opções que a gente vai colocar aí na tela. Não, essa aqui, ó, é vocês que vão fazer aí. E eu espero contar, né, com a ajuda do responsável que está te acompanhando, a não olhar lá no livro, certo? Então, a nossa atividade é essa. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!